Tem muita gente preocupada com a pandemia do coronavírus, claro, mas os médicos alertam: o número de mortes por outras doenças estão aumentando. O medo da contaminação pela Covid tem feito doentes crônicos abandonarem os tratamentos. Coração acelerado, suor e um mal-estar terrível. Seu Valdir é cardíaco e sempre se tratou direitinho. Em casa tem até equipamentos médicos para controlar a doença. Eu tenho um relógio, ele está aqui e ele está marcando o meu coração. Então, se o meu coração chegar a 100, o relógio toca. Além disso, quando passava mal, seu Valdir não pensava duas vezes em ir para o hospital. Mas desde o começo da pandemia, tudo mudou. Agora custa ir para o médico. Comecei a sentir, você sente assim, parece que o teu coração vai sair pela boca. Você começa a sentir uma batedeira. Comecei a suar, e aí molhava a cama. Liguei para a médica, e eu falei, dá para adiar, dá para mim... Não dá para adiar. Você tem que ir para o hospital e você não pode demorar, você tem que ir rápido. Aí eu falei, mas tá perigoso e tal. Ela me preservou, ela não me assustou, sabe? Porque se ela tivesse falado a real, eu tinha entrado em parafuso. Se sentir mal e ficar em casa esperando por uma melhora, que às vezes não acontece sem a ajuda de um médico. Pois é, muita gente tem evitado buscar socorro nas emergências dos hospitais. Depois que a pandemia do coronavírus começou, as pessoas sentem medo de se contaminar e preferem se tratar em casa. Inclusive, tomam remédio por conta própria, o que acaba sendo um risco. Em todas as regiões do país, o número de consultas, exames e cirurgias despencou. O reflexo disso é o crescimento no número de mortes por doenças do coração e AVC. Nós temos observado nos hospitais uma queda de 50% a 60% da procura da emergência dos pacientes com dor no peito. Isso é muito perigoso, porque os sintomas de infarto, os sintomas de AVC, o quanto antes, a partir do momento que o paciente tem um sintoma, o ideal é que ele vá imediatamente ao pronto-socorro. E o risco de pegar coronavírus num serviço de emergência é muito menor do que o risco de ele ficar em casa com esse sintoma. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, só na capital paulista, do começo do ano até o dia 4 de junho, foram registradas quase 3.000 mortes dentro de casa. No ano passado, foram cerca de 2.500 óbitos registrados durante todo o ano de 2019. Os dados se referem às causas variadas, incluindo a Covid-19. Ana Paula perdeu o pai por um descuido. Seu Miguel, de 55 anos, ignorou as dores no peito e preferiu ficar em casa. Sentiu um pouco de dor no peito, achou que não era nada sério, continuou trabalhando de casa normalmente. Ana Paula desconfia que o pai não procurou atendimento por medo de ser contaminado pela Covid-19. Porque ele estava em isolamento social há quase 50 dias. Eu não via ele fazia 2 meses pessoalmente, só por videoconferência. E ele estava evitando ao máximo sair de casa porque ele sabia que ele é um paciente de alto risco. Então, não tem como afirmar que ele não está aqui mais. Só que eu acho que em outras situações, quando você tem uma dor no peito, a primeira coisa que você faz é se preocupar em ir para o hospital. E nesse caso, ele achou que não era nada sério, que não valia o risco. E esse não ir para o hospital valeu a vida dele, né? Muitos hospitais de São Paulo registram redução nos atendimentos cardiológicos. Só no Hospital do Coração, as cirurgias cardíacas caíram 75% em abril, em relação ao mesmo período do ano passado. O cateterismo, que diagnostica problemas no coração, diminuiu 80%. Além do infarto, o AVC é outra preocupação durante o isolamento. Juntas, as duas doenças cardiovasculares matam cerca de 300 mil pessoas por ano no Brasil. Esses quadros agudos, onde o sintoma passa a ser, de uma hora para outra, muito intenso, é fundamental que daí realmente o paciente se dirija ao serviço de emergência, até porque isso pode ocorrer no período da madrugada, pode ocorrer em qualquer momento do dia.
Em alguns casos, a doença pode evoluir muito rápido e prejudicar ainda mais a saúde do paciente. Nós temos pacientes que estavam em tratamento para varizes, por exemplo, que houve recidiva dessas varizes, não houve o adequado fechamento delas. E casos mais graves, como pacientes diabéticos com feridas no pé, que ficaram em casa com a ferida no pé, uma ferida que evoluiu para gangrena, infelizmente, e mesmo assim o paciente continuou em casa, né? Finalmente, quando procurou atendimento, acabou perdendo o membro. Interromper tratamentos também é perigoso. Desde março, nas redes públicas e privadas, as cirurgias relacionadas ao câncer caíram 70%. A queda no número de biópsias também assusta. A diminuição foi de até 90%. Os dados são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. A Sociedade Brasileira de Mastologia aponta uma diminuição de 75% em relação ao ano passado nos atendimentos ao câncer de mama. Com isso, nós vamos também comprometer o diagnóstico precoce da doença e não iremos ofertar a estas pacientes a cura da doença. No período de isolamento social, a telemedicina é uma boa alternativa para atender quem tem medo de sair de casa. Pelo computador, os médicos podem consultar e acompanhar o estado de saúde dos pacientes. Mas em muitos casos, esse recurso não é suficiente. Esses quadros agudos, onde o sintoma passa a ser, de uma hora para outra, muito intenso, é fundamental que daí realmente o paciente se dirija ao serviço de emergência. Desde que a pandemia começou, muitos hospitais separaram os setores que tratam pacientes de Covid dos outros. Com isso, diminui o risco de contaminação. Isso, a meu ver, dá segurança para a manutenção dos tratamentos que são necessários e dos exames e das investigações diagnósticas. Prevenção é a palavra de ordem. Se você sentir algum sintoma das doenças que você já tem ou que você não se sinta bem, é muito importante procurar o apoio de alguém que realmente pode te ajudar e a gente evitar que esse período fique mais difícil ainda e que mais pessoas precisam morrer, como meu pai.